Depois de rejeitar 6 pedidos de impeachment contra Dilma Rousseff, Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, tem ainda 8 pedidos de processo que podem ter análise impedida. Um pedido de ação provisória, uma liminar, está em análise pelos ministros, foi analisada pelos ministros Teori Zavascki e Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal para tentar impedir processos contra Dilma na Câmara. No final do mês passado, Eduardo Cunha havia definido como seria o procedimento para análise dos pedidos de impeachment contra a presidente Dilma. Cunha leu no plenário o rito que ele próprio definiu para as análises. Nesse sentido, em atenção ao princípio da segurança jurídica, entendo por bem fixar em 5 sessões o prazo para interposição de recurso contra a decisão que indefere a denúncia em desfavor do presidente da República pela prática de crime de responsabilidade. A reviravolta no caso se deu porque os ministros do STF aceitaram um pedido apresentado por parlamentares aliados ao governo. Mas a decisão do STF não proíbe que um processo de impeachment seja aberto contra a presidente. A liminar suspende apenas as normas criadas por Cunha para a abertura ou arquivamento de processos. O pedido de liminar apresentado pelos governistas ao STF foi baseado no entendimento de que o rito de um impeachment deve ser definido pela lei e não pelas normas criadas pelo presidente da Câmara. E a gente conversa sobre esse assunto com o William Retamiro. O William é economista, mas também conversa muito a respeito da política, já que política e economia andam sempre de mãos dadas, não é, William? Boa noite. Exatamente. Uma interfere na outra, né? A política, ela tem ações que vão determinar leis, vão estratégias de governo, e isso vai impactar na economia. E a economia dá a resposta dependendo da ação que foi feita. É por isso que a gente tem falado muito sobre essa crise econômica e, ao mesmo tempo, política no Brasil, porque uma coisa interfere na outra o tempo inteiro. E essa decisão, por exemplo, do STF de conceder essa liminar a pedido dos governistas para não impedir o impeachment, mas impedir que o rito, as normas criadas pelo presidente da Câmara sejam o que seja aplicado para a análise dos processos. Isso tem alguma interferência direta na nossa situação econômica? Cria mais instabilidade ou melhora a estabilidade para a economia, William? Isso causa uma instabilidade muito grande. Vivemos a questão de 2 semanas atrás, uma alta do dólar passando patamares históricos, né, altíssimos. E depois que teve a reforma ministerial, que acertaram-se as casas, e também associado a alguns fatores externos, como, por exemplo, os Estados Unidos deixaram os juros, não elevaram a taxa de juros deles, o dólar começou uma queda. Hoje, o dólar sofreu a maior alta em um dia no seu patamar histórico, mais de 3%, né? Então, isso tem o impacto justamente dessa insegurança, porque se há uma instabilidade política, isso afugenta investidores, não dá segurança para quem quer investir. Então, fica muito esse receio, essa incerteza. E também, tanto que teve um impacto na questão da Bolsa, que teve uma queda também hoje, principalmente decorrente de situações internas, políticas internas. Sim. Agora, William, você já falou isso aqui na outra vez e acabou de lapidar mais uma vez aí a respeito da instabilidade, porque há, por exemplo, grupos oposicionistas que insistem num pedido de impeachment contra a presidente Dilma, como se isso fosse a solução para o nosso problema econômico. Isso seria, William, a solução? Olha, isso é uma situação muito complicada, porque, primeiramente, nós temos que entender qual é o motivo desse impeachment que está sendo alegado a questão do Tribunal de Contas da União. Tem que ser discutido, tem que ser seguido o que é lei. Se houve essas questões das pedaladas, qual foi o objetivo, se era permitido ou não essa mudança, essa manobra para poder discutir. E também tem que ser discutido uma outra situação também. Existe essa situação de regras. As empresas estatais, que é a questão dos bancos, né, principalmente Caixa Econômica Federal para poder atender o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, tem essas normas. Tem que saber o lucro das empresas estatais se destinam a quê? Obviamente, cada uma delas tem um destino, né? Mas em casos de situações esporádicas, né, é permitido fazer essa manobra? Se por lei não é permitido, que se aplique a lei. Mas também nada impede de discutir. Está na hora de mudar essa lei? Precisamos repensar algumas situações? Qual o contexto que essa lei foi elaborada e qual é a mecânica econômica dos dias atuais? Então, essa situação tem que ser discutida. E, principalmente, nós temos que entender o seguinte, a oposição está fazendo o papel dela, ela alega ser uma oposição responsável, né? Mas a gente tem que perceber até que ponto isto é benéfico ou não. Para o país. Para o país.